Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus porque estamos aqui no culto da fé, particularmente, o culto que eu amo muito, gosto de estar aqui, gosto de estar na presença de Deus, e eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio hoje, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, obrigado, Deus, pela sua presença, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor realmente tem feito, Deus, realmente maravilhas em nosso meio. O Senhor tem aberto, Deus, portas que muitas vezes nós não enxergamos. Deus, o Senhor tem dado livramentos para a gente. O Senhor, Deus, realmente tem sido fiel, dia após dia, Deus, conosco. E eu te agradeço por isso. Vem hoje, Deus, realmente se revelar a cada um que está aqui hoje de uma forma nova, de uma forma sobrenatural. Eu venho te pedir, Senhor Jesus, esteja hoje falando, Deus, com cada homem, com cada mulher que aqui adentrou. Deus, que hoje, em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, Deus. Que hoje, Deus, a tua vitória seja estabelecida na vida dos meus irmãos. Que hoje, Deus, realmente um ambiente de fé, Deus, realmente gere milagres sobrenaturais, Deus, que nós não esperamos. Que o Senhor nos surpreenda com o seu amor, com a tua bondade, Deus, com a sua graça sem fim. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Amém, graças a Deus, aleluia. Gente, hoje eu estava com uma palavra no meu coração, mas senti uma direção para outro lado. E eu queria me desafiar, então, fazer uma palavra diferente hoje para vocês. Algo que realmente Deus tem tocado meu coração, tocado minha vida. E eu queria que vocês me acompanhassem nesse novo direcionamento aqui. Vou só abrir aqui o meu computador e a gente começa aqui a palavra. E está num verso um pouquinho complicado. Quem está com a Bíblia de papel aí? Alguém tem? Que isso, gente? Vocês são crentes mesmo, hein? Que orgulho de vocês. Agora eu quero ver se eu posso ter orgulho de vocês mesmo. Sem olhar no índice, abram no livro de Miqueias. Vamos lá, gente. Estou esperando já, hein? Já estou esperando vocês abrirem a palavra de Deus em Miqueias. Não é brincadeira dessa vez. Achou? Que isso, Lucimar também do Instituto, né? Poxa vida, brincadeira. Ia ser um problema não achar, né? Hoje eu quero ver quem é bom de Bíblia aí. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espera aí, pastor. Amém, vamos embora. Foi bom que deu tempo de eu abrir o meu computador. Aqui é a minha palavra. Pega isso, vamos ler então Miqueias 2, verso 13. Vamos ler então. Pessoal do Data Show, me desculpa aí. Quem sabe faz ao vivo e eu confio no potencial de vocês, hein? Vamos lá. Vocês podem ler comigo, gente? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Aquele que abre o caminho irá diante deles. Eles passarão pela porta e sairão. O seu rei passará à frente. Sim, o Senhor os guiará. Amém? Essa passagem aqui está se referindo a quem, gente? A Deus indo diante do seu povo. Então está falando que Deus, aquele que abre o caminho, irá adiante deles, irá diante do seu povo. Eles passarão pela porta e sairão. O seu rei passará à frente. Sim, o Senhor os guiará. Quem quer ser guiado pelo Senhor aqui nesses dias? Glória a Deus por isso. O seu Deus não é um Deus qualquer, é um Deus que abre caminhos. Fala assim comigo, meu Deus, segundo essa passagem, é um Deus que abre caminhos. E é muito interessante a gente ler a Bíblia e perceber que nada nela foi colocado por acaso. Que nada que você vai encontrar nas Escrituras foi colocado de uma forma aleatória. Tudo foi muito bem pensado. A própria Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, se Deus se apresenta como aquele que abre caminhos, você pode entender que Ele não colocou isso por acaso. Isso denota uma característica, uma forma dele agir. Ele fala, eu sou aquele que abre caminhos. E pela Bíblia toda você vai encontrar isso. Nomes sendo colocados de acordo com experiências, com vivências, com situações que aquele povo vivia.
E era assim que Deus trabalhava. E ainda mais se você ler o começo, então, do Velho Testamento. Você lê o livro de Gênesis, lê a história do povo, dos patriarcas ali, em vários momentos, eles passam por situações, eles levantam altares, eles batizam, colocam o nome naquele altar, eles passam por uma situação, colocam o nome naquela situação, naquela região, e eles começam assim a trabalhar e manifestar a presença de Deus nesses locais. Vou dar um exemplo para vocês, Jacó. Jacó tem um momento onde que ele se encontra face a face com Deus, que ele diz, eu vi o Senhor face a face. Por conta dessa experiência, ele coloca um nome naquele local. Aquele local se chama Peniel. Isso aí a galera antiga de revisão lembra da história do Peniel, não lembra? Só a galera antiga do Peniel. Peniel é o momento, o lugar onde que a gente se encontra face a face com Deus. Ali Deus revela quem Ele é para cada um de nós. Ali é Peniel. Tem um lugar também, vamos lá para a galera dos estudiosos das Escrituras, principalmente dos bons em Gênesis. Tem um momento onde que Jacó se depara com um momento onde que vê uma escada que vai até os céus e os anjos sobem e descem nessa escada. E esse lugar, Jacó fica impactado com aquilo e batiza, chama aquele lugar de Betel. Casa de Deus, chama aquele lugar de Betel. E é que vários lugares, por exemplo, Isaac abre um poço, esse aqui vai ser Reobote, esse aqui vai ser isso, essas águas aqui, por conta dessas águas, esse lugar vai chamar tal, e eles começam então a trabalhar com essa questão dos nomes de uma forma muito clara. Cada lugar uma determinada nomenclatura. E as pessoas também, Deus mudava o nome, até mesmo o nome de algumas pessoas, Deus mudou, porque aquele nome, digamos assim, não servia mais para a realidade que Deus estava colocando na vida daquela pessoa. Uma pessoa do Velho Testamento que todo mundo conhece que mudou de nome, se chama Abrão, que transformou o seu nome para Abraão. Abraão significava o quê? Pai de muitos. Pai de muitos. Ele não era pai de muitos. Mas quando Deus colocou naquele homem virtude, Deus realmente designou o propósito daquele homem, e ele começou a obedecer a Deus. Deus falou, ei, cara, você está demais, não posso mais te chamar de Abrão, porque você está fazendo tudo o que eu espero de você. A partir de agora eu vou tratar com você de outra forma. A partir de agora a minha forma de se relacionar com você vai ser Abraão, pai de muitos. E assim ele foi. Assim também foi com a mulher de Abraão, que o nome dela era... O primeiro, antes? Sarai. O Sarai. Depois virou Sara, em homenagem a Sara, nossa terra. Brincadeira. Sara, Sarai virou Sara, princesa, ou então mãe de povos. Ela, quando encontrou Deus, colocou ela na rota do milagre. Deus ajustou a vida dela, o nome dela foi transformado, porque os nomes não eram dados por acaso, e tinham nomes que não cabiam mais naquelas situações. Jacó também tinha um nome engraçado, Jacó é um nome engraçado, mas que significava o quê, gente? Usurpador, o enganador, não é verdade? Isso se revelava e era uma verdade até determinada parte da história daquele homem, até que Deus falou, ei, você porque lutou com Deus e você venceu, a partir de agora eu te chamo de Israel. Aquele que luta com Deus e triunfa, o príncipe de Deus. É incrível como que Deus vai mudando os nomes e vai colocando de acordo. E nós lembramos disso por toda a Escritura, isso não acompanha só no Velho Testamento, isso também está presente no Novo. Quando, por exemplo, nós lembramos de... Ê, garoto bom, tá demais, hein? Simão, em determinado momento, era aquele cara medroso, Deus chegou para ele, Jesus chega para ele e fala assim, cara, esse nome não combina mais com você, a partir de agora você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então os nomes foram sendo dados de várias formas, mudando o nome de pessoas. Por exemplo, um nome que eu acho lindo, não está na Bíblia, mas é um nome lindo, o nome da minha filha, gente. Ela é muito fofa, essa garota. Eu não dei qualquer nome para ela,
sorteio, não peguei num amigo oculto, né? Botei vários nomezinhos ali, peguei não. Que nome vai ter essa garota? Como é que a gente sonha ela? E graças a Deus a gente acredita que esse nome revelou realmente muito da minha filha. Letícia é alegria. E hoje quem vê a Letícia é uma menina alegre, não é verdade? Uma menina realmente está sorridente, uma menina feliz. A alegria é a Letícia. Não falamos por acaso. Por exemplo, outros nomes conhecidos da Bíblia, por exemplo, Samuel, que significa... O que Ana fez? Pediu. Ela pediu a Deus o filho. Ela foi pedido, né? Normalmente, todo nome que tem El, tipo Rafael, tem Deus na jogada. Então, foi aquele que foi pedido a Deus, né? Aquela que foi pedido a Deus. Um garoto foi pedido a Deus. O garoto foi pedido a Deus. Outro nome interessante da Bíblia, que esse já não é um nome bom, mas, por exemplo, Icabode. O nome é interessante. Foi-se a glória, não é verdade? Quando a Arca da Aliança foi tomada, meu irmão, surgiu ali Icabode. Foi o nome que foi nominado ali na hora. Foi-se a glória. O nome horrível, né? O nosso Salvador. Qual é o nome do nosso Salvador? Filho de Deus, gente. Vocês estão fera, hein? Estou gostando. Mas sabia que não poderia ter sido... Por que não foi, por exemplo, Fernando? Não teria sido legal, né? Por que não foi Jean? Gian. Por que não foi, por exemplo, Miguel, M10? Por quê? Porque o nome dele carregava um significado muito forte. Jesus significa o enviado, o resgatador. Ali já estava a missão dele ali inclusa dentro do nome dele. Tinha o nome certo, o anjo foi específico. Maria, você vai ter um filho e você darás a ele o nome de... Por isso colocou o nome certinho dele, por isso que não botou Xandão. Deus botou o nome certo. Era o nome que ele queria, porque carregava o propósito dele. Os nomes não foram dados por acaso, cada nome trazia em si um significado, uma correspondência espiritual. E até na forma de Deus se apresentar foi assim. Deus, toda vez que muitas vezes ele se apresentava para o povo, revelando um milagre, revelando uma faceta da sua personalidade, ele revelava e falava assim, eu agora vou me apresentar como... E ele falava o nome, pelo qual ele seria conhecido. Como, por exemplo, se você abrir sua Bíblia em Êxodo 6:3, abre aí comigo Êxodo 6:3, que conta essa história aqui. Eu estou me sentindo tão sozinho no palco, sem um som de fundo, que vocês não têm ideia. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não me revelei a eles. Deus está falando o seguinte, olha, para 3 pessoas ali, eu já me apresentei como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei ao povo de Israel como todo, aquele povo hebreu que ainda não conhecia esse Deus maravilhoso. A essas 3 pessoas ele se fez apresentar como Todo-Poderoso, que significa o El Shaddai. O El Shaddai. E ele falou, aquele povo precisa esperar um pouco, porque eu ainda vou me apresentar como Deus Todo-Poderoso para eles. Aquele povo saiu do Egito de uma forma miraculosa, até que em Êxodo 14 acontece aquela cena das mais fantásticas de toda a história, quando Deus abre o mar vermelho, e ali então Deus se mostra para aquele povo e fala assim, eu falei que eu era o Deus Todo-Poderoso, eu estou me apresentando a vocês, meu povo, a partir de agora vocês conhecerão que eu sou o Deus El Shaddai. Prazer! E a partir dali, aquele povo soube que tinha um Deus todo-poderoso indo à frente deles. Deus El Shaddai, revelando uma característica dele para aquele povo. Ele era o Deus todo-poderoso. O povo agora poderia chamar por El Shaddai, porque eles haviam conhecido essa faceta de Deus. Chega outro momento, se você parar para ver as escrituras, por exemplo, em Êxodo 15:26. E aqui está o segredo do meu nome.
dizendo-lhe: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, e se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Porque eu sou quem, gente? O Senhor que te cura. Deus, a partir de agora, está dizendo para o povo: olha, se vocês me obedecerem, eu já fui muita coisa, você já me conhece como Todo-Poderoso, mas agora eu vou apresentar uma nova característica minha que eu vou fazer na vida de vocês. A partir de agora, se vocês me obedecerem, vocês poderão clamar a mim e vocês conhecerão essa minha faceta, que é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Você tem um Deus que te cura, amém? Você tem um Deus Todo-Poderoso, você é Deus que cura a sua vida. Até então aquele povo não clamava por isso, porque eles não conheciam essa característica de Deus. Se você não conhecia, fica conhecendo também, então isso serve para você. Se você não sabia que seu Deus curava, Deus fica sabendo. Deus se apresentou para aquele povo, e o que ele fez, Deus não muda. Se ele curou lá naquela época, ele é capaz de curar? Aí onde você está, onde que você realmente queria buscá-lo, ele está pronto para fazer isso. A partir daí o povo poderia clamar a Jeová Rafá, então ele seria curado. Conta uma história também muito interessante, das que eu gosto muito. Por exemplo, o Êxodo 17:15 conta a história do povo hebreu lutando contra os amalequitas. Eles começam a lutar, é aquela luta célebre que todo mundo aqui deve ter ouvido falar de repente alguma vez, onde que Josué está lutando contra os amalequitas, Moisés está em cima de um monte com as suas mãos levantadas, e vocês lembram essa história? Quando ele abaixava, quando ele cansava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Quando levantavam-se os braços de Moisés, o Josué e seus discípulos, Josué e seu exército, eles começavam a vencer. Então ficava aquela luta até tarde, até que uma hora prendem a mão de Moisés, ele não baixa mais a mão, e aí Josué e seu exército têm vitória definitiva contra os amalequitas. A partir dali, no 17:15, Moisés, depois disso, constrói um altar, e chamou de quê, gente? O Senhor é a minha bandeira, que se chama, nessa linguagem muito especial que ele chama naquela época, Jeová Nissi. Jeová Nissi. A partir dali eles souberam que não é por força nem por violência que se vence uma guerra, é pelo Espírito Santo de Deus, que existem batalhas que nós não precisamos lutar, que Deus luta por nós. Existem guerras que nós temos que ir com a nossa bandeira à nossa frente. Você precisa entender que existe um Deus que luta por você. Existe um Deus que está indo à sua frente na batalha. Não vá sozinho para as suas batalhas. Leve Deus para as suas lutas. Amém ou não amém? Graças a Deus. E por aí vai. Tem até o Kleber Lucas popularizou uma música. Jeová Rafá, né? Ele começa a cantar, né? Minha justiça é, Elohim, Elohim, ele começa a apresentar tudo, né? Chamar, Shalom, fala todos os nomes de Deus naquela estrutura, era Deus se apresentando ao seu povo. Mas eu queria voltar para Miqueias 2:13. Em Miqueias 2:13, ele se apresenta como que tipo de Deus, gente? Quem lembra? O Deus que abre caminhos. Deus estava apresentando para aquele povo que nos momentos de dificuldade ele estaria indo diante deles, abrindo os caminhos. Eu queria falar para você, Sara Recreio, você que veio aqui nesse culto de hoje, o seu Deus quer se revelar para você nessa noite como um Deus que abre caminhos. Ele é especialista em abrir caminhos que ninguém viu, abrir portas que ninguém conseguiu abrir, que de repente você nem sabia que era uma porta fechada há tanto tempo. Deus é capaz de abrir essa porta para você. Deus está pronto para abrir caminhos. Eu queria ler uma passagem para você, e isso é incrível. 2 Reis 6, 24 ao 30. Olha que loucura essa situação, gente. Olha que coisa. Algum tempo depois conta a história que Samaria foi sitiada, foi cercada pelo exército de Ben-Hadad, o rei de Aram. Ben-Hadad tinha um exército muito poderoso. Ele tinha uma estratégia muito bem sucedida de guerra.
Antes de lutar contra uma cidade, ele cercava aquela cidade. O processo chama de sitiar a cidade. Não deixar que suprimentos entrassem e saíssem daquele local. Aquele povo que ficava ali preso passava tanta fome, escassez, e eles acabavam se rendendo. Eles não precisavam lutar. E assim ele ia fazendo. O exército dele era muito grande, então ele ia sitiando as cidades, cidade após cidade. Ele foi realmente tendo vitórias, até que ele chega a Samaria. Ele chega em Samaria, e é esse aqui o cenário. Algum tempo depois, Ben-Hadad, o rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. 25. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. A galera estava comendo cabeça de jumento e esterco de pombo. Se tu acha que tá ruim aqui no Brasil, imagina como é que estava lá naquela época. O negócio estava realmente escasso, a comida tinha acabado. Mas isso ainda não era o pior. Para você ver como que a situação era difícil, vai passando aí, 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, ó rei, meu senhor. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Ou seja, tem algum tipo de comida? Por que ela está me clamando? Por que ela está pedindo minha ajuda? 28. Contudo, ele perguntou: qual o problema, mulher? Ela respondeu: esta mulher aqui, que estava lá dela, me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Olha o nível de fome daquele pessoal, do desespero que o pessoal estava passando. 29. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, ele rasgou as suas próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele usava pano de saco por baixo, junto do corpo. Ou seja, aquele rei ficou desesperado. Ele falou: o que está sendo feito da minha cidade? O que está sendo feito de Samaria? As mães estão comendo seus próprios filhos. Nós não vamos aguentar muito tempo, nós seremos derrotados, nossos filhos morrerão, nossas mulheres serão realmente maltratadas. Já era para a gente. Até que seria assim o final deles. Até que a palavra profética entrou em ação. Muitas vezes o que você precisa é uma palavra vinda do altar. Eu amo o Jean, o pastor Jean aqui. Eu amo aquele pastor Jean lá também. Dando exemplo desse pastor Jean aqui, quando ele fala assim: vem para o altar. Vem para o altar. Porque tudo que você precisa está no altar. Muitas respostas que nós precisamos não está no meio das suas lutas, não está lá no meio da guerra, lá no seu trabalho. As respostas que você precisa está aqui no altar do Senhor. Tudo que você precisa é de uma palavra. Fala assim comigo: tudo que eu preciso é de uma palavra. A história de Samaria foi mudada porque Eliseu entrou em ação. A palavra de Deus foi liberada ali naquele lugar. Bota 2 Reis 7, a partir do 1. E olha o que começou a acontecer. Ainda bem que dentro de Samaria tinha um profeta. 2 Reis 7. Eliseu estava lá. E Eliseu diz para o rei, diz para todo mundo, ele fala: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha só que doideira. Naquele cenário caótico. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 seá de farinha, como 2 seás de cevada, serão vendidos por 1 ciclo de prata. Filhão, ajuda a gente aí, porque nem eu sei o que é 1 seá. Bota o NTLH, por favor, só para a gente entender melhor, só para a gente contextualizar. Ótimo. Olha só, Eliseu respondeu: escute o que o Senhor disse. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. Sabe aquele negócio que você não comprava nem comida de cocô de pombo, nem cabeça de jumento, e agora está dizendo que você vai comprar 3 quilos de farinha, do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por aquilo que você pagava nada. Como?
Basicamente isso é impossível, mas também que era o Senhor falando através do profeta. Verso 2, o ajudante pessoal do rei, ele não vinha no culto da fé. Era um cara que estava faltando no culto da fé. Só vinha domingo. Só vinha no arena. Não vinha na terça-feira. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu, cheio de fé, esse vinha no culto da fé: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Ousado, né? E aí, vou antecipar aqui a história, mas vamos lá, essa história é boa, vamos lá. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele, ou seja, lepra, e estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? 4. Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se nós ficarmos aqui parados, nós também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. E se nos matarem, tanto faz. Bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Que estranho. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando o quê, gente? Deixando lá para eles as barracas, os cavalos, os jumentos, e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram no acampamento, imagina só, gente, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam, depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Nós temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Isso é uma palavra de evangelismo boa, hein? Não dá? Nós temos boas notícias, não deveríamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos oficiais: vou dizer a vocês que foi o que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que aqui ficarem na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandem alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Vai passando. E vai passando. E eles foram lá, os soldados foram lá e viram que realmente era verdade, voltaram e contaram ao rei. 16. O povo de Samaria, gente, saiu e avançou nas coisas que tinham no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada foram vendidos por uma barra de prata. Acontece que o rei de Israel havia colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Aquele que havia duvidado, aquele que não veio no culto da fé. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Imagina só, gente, o que Deus fez na vida desse homem. Fez na vida de Samaria. Samaria estava achando que a vida dele ia acabar, o rei já não sabia mais o que fazer, ele estava desesperado, mas ele clamou ao Senhor, e em menos de 24 horas a vida dele foi completamente mudada. Não havia caminhos, mas graças a Deus a palavra foi liberada e ele creu que existia um Deus que abria caminhos. Deus abriu o caminho para Samaria, e o impossível aconteceu naquele lugar.
E eu queria falar para você hoje que está aqui, você não está aqui por acaso. Eu queria dar uma palavra para você. Deus está pronto para fazer uma coisa na sua vida nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele não é um Deus simplesmente todo-poderoso, um Deus que cura, mas é um Deus que abre caminhos. Eu não sei o que você tem passado, não sei que dificuldade que você tem vivido, mas eu quero falar para você, o teu Deus é especialista em abrir caminhos onde não existem caminhos. Existem palavras sendo liberadas para você, você tem uma opção, ou você recebe, ou você simplesmente fala assim, é impossível disso acontecer, mas cuidado com o que pode acontecer com a sua vida. Se eu fosse você, seria aquele que fala assim, eu recebo essa palavra para a minha vida. Eu creio que Deus abre caminhos, eu preciso de caminhos abertos, eu não aguento mais viver o que eu tenho vivido. Eu tenho passado por momentos difíceis, eu tenho passado por dificuldades, e para finalizar, eu tenho uma palavra para essa Sara Recreio que está aqui hoje, só para quem está aqui no culto da fé e para quem está me assistindo em casa. Isaías 43, do 16 até o 19. Eu queria que você já pudesse receber essa palavra para você. Luana, se já produção, já pode chamar o louvor para já vir se posicionando, porque daqui a gente já vai começar a explodir. Olha isso, gente. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio de águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar, acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor diz ao seu povo, mas agora o Senhor diz para quem está aqui nesse culto, para quem vai pegar isso aqui, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. 19, pois agora eu vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em lugares secos. Deus está pronto para abrir caminhos no seu deserto hoje. Deus fez lá atrás, Ele fala, não pensa nisso. Eu estou fazendo algo novo que logo vai acontecer. E de repente, vai acontecer. Você não precisa esperar muito, meu querido, você não precisa esperar muito. Eu creio que a palavra de Deus para você hoje é que logo acontecerá, logo Deus vai fazer, mais rápido do que você imagina. Pode ser quando você estiver chegando na sua casa, pode ser daqui a 24 horas, o cenário está completamente mudado. Alguém tem fé para receber um negócio desse na sua vida? Alguém tem fé para falar, Senhor Jesus, eu quero, eu creio, eu recebo isso na minha vida, eu quero receber essa bênção, Senhor Jesus. Deus que abre caminhos, faz isso na minha vida hoje. Eu queria que agora você pudesse se levantar onde você está. E eu queria que você fizesse dessa sua oração. Eu imagino Jairo, mestre, minha filha está para morrer, mestre, faz alguma coisa. Ele fala para Jairo, Jairo, se creres, verás a glória de Deus. Sara Recreio, esse aqui é o culto da fé, esse aqui é o momento da sua fé entrar em ação. Se você crer, você vai ver. Se você crer, você vai ver. Se você ver com seus olhos da fé, você começa a se apropriar e falar, eu vou viver uma realidade nova, eu vou viver novas vitórias, eu vou viver novas conquistas, eu não vou viver aquilo que eu já tenho vivido. Deus tem algo novo para mim. É um Deus que abre caminhos onde não tem caminhos. É um Deus que reverte diagnósticos. É um Deus que faz milagres sobrenaturais, que você não vai saber nem explicar, você só vai viver. Por favor, nessa noite, não seja como aquele guarda que falou, é impossível minha situação mudar. Seja como aqueles leprosos que falam assim, cara, não tem nada, eu já não tenho. Sabe o que custa a mim? Crer. Eu vou lá receber, eu vou crer nesse milagre, já perdi tudo. A vitória que você espera está atrás de um clamor sincero do teu coração nessa noite. Deus está se revelando hoje para você como Deus que abre caminhos. Deus hoje está falando para você, eu abro caminhos. E o povo só precisa saber uma coisa, Deus, você abre caminhos, então abre o meu caminho. Fala com Deus nessa hora, vamos adorar a Deus. Eu não sei o que você tem passado, mas pega a sua cartela de pedidos aí, coloca ela na sua mão, começa a orar, fala, Senhor Jesus, abre essas portas que eu preciso tanto. Deus, muda a minha situação, muda a história do meu filho, muda a história da minha filha, muda a minha empresa, muda a minha saúde, Senhor. Abre as portas que eu preciso nessa noite, em nome de Jesus.
juntos, vamos adorar a Deus juntos. Eu queria ouvir a tua adoração, meu querido. Vá até Jesus. Jairo largou tudo e foi até Jesus. Toque em Jesus nessa noite. Receba o teu milagre, em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Só a igreja declarando isso. Meu Deus, Deus de milagres. E esse é quem? Mais uma vez toda a igreja. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem tu és. 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 Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. Todo mundo de olhos fechados. Eu juro que eu estava ali. Estava tudo planejado. Deus me deu essa palavra, eu vim aqui, falei com a Luana, preparei o pessoal lá de surpresa. Porque eu creio que Deus está aqui hoje, Ele quer abrir caminhos. De repente você que esteja se sentindo, de repente você é Samaria em pessoa. Você está se sentindo sitiado hoje. Cercado por todos os lados. Você não vê saída, você não vê solução, você não vê respostas, você não sabe de onde vai sobreviver amanhã. Não precisa levantar sua mão não, mas se for você, fala só pra você, sou eu, pastor. Eu tô assim. Esse é um retrato da minha vida hoje. Eu quero dizer pra você que em nome de Jesus, o mesmo Deus que abriu caminhos lá em Samaria, é o Deus que está aqui nesse lugar. Ele veio dizer para você: filho, filha, eu tenho visto a tua dor, eu não esqueci de você não. Eu vou abrir portas para você, lugares que você não esperava. Eu sou capaz de abrir rios no deserto, coisas que você não aguardava. Eu estou pronto para fazer. Eu sou o El Shaddai, eu tenho a resposta. Eu sou todo poderoso, eu é que mando nesse negócio. Não vai ser o banco que vai determinar o seu fim. Não é o médico que vai determinar o seu fim. A sua vida é uma promessa de Deus. Você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Deus está vindo com resposta. Deus está vindo com escape. Deus está vindo com livramento para você. Se você está aí, dá um grito para de glória a Deus. Esse é o nosso Deus que está aqui hoje. Vamos adorar o nosso Deus de milagres. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Levanta as suas mãos para recreio, vai. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem
orar por você, orar pela sua vida. Eu queria orar pelos seus pedidos de oração. Pastores, me ajuda aqui, pastor Fábio, Jean, pastor Fernando, Bispo Francisco. Vamos embora, me ajuda aqui na oração. Vamos orar por esses pedidos. Vamos orar por nosso querido pastor Erle, está aqui também. Por favor. E aí vocês podem pegar os seus pedidos de oração. Se eu não trouxe o pedido, não tem problema. Traz a sua mão. Nós vamos ungir sua mão. Vamos ungir, realmente declarar um tempo de vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer daquele jeito. Duas fileiras. Duas fileirinhas de... Isso. Fica ali, Jean, de frente pro Fernando. Isso. Gente, vamos lá. Fabrício, você me ajuda aqui a puxar a fila, por favor, Fabrício? Vamos embora? Isso. Chega mais pro meio. Isso. Maravilha. Deus abençoe você. Deus unge a tua vida. Deus toca a sua vida nesse momento agora. Enquanto nós estamos aqui, Deus vai abrindo caminhos para você. Pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem Um caminho aberto pelas águas. faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. haverá Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já Um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Nós estamos encerrados. Leve essa bênção para sua casa. Você tem um Deus que abre caminhos. Você tem um Deus que abre as portas que você precisa. Você nunca mais vai ser o mesmo. Em nome de Jesus. Você precisava de uma palavra e você está saindo com ela hoje. Agarra ela com o seu coração, com a sua fé. Vá com Deus em nome de Jesus. Estamos encerrados. Deus te abençoe. dá escape